Vamos ao que interessa. Treta. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje o Ezequiel Gomes vai quebrar o silêncio a respeito aí de algumas questões que muita gente tem me pedido de diversas formas aí para comentar. Eu não sei se você que me acompanha de forma um pouco mais assídua aqui no canal tem percebido que eu estou um pouco mais ausente e, inclusive, que eu evitei dois assuntos extremamente polêmicos aí nas últimas semanas, nos últimos dias dentro do universo adventista, especialmente aqui no Brasil, na internet. E eu queria comentar um pouco com vocês a respeito destas questões e de outras para a gente bater aquele nosso belo papo regado a uma gelada cerveja, né? Muito bom. Budweiser, zero álcool, recomendo. Fica a dica aí para os apreciadores. Então vamos lá, galera. Vamos pro que interessa. Vamos pra treta. Não é isso que interessa? Algumas pessoas pensam que eu, Ezequiel Gomes, o pecador que vos fala, sou uma pessoa assim cuja existência é devotada às tretas e polêmicas e coisas do tipo. Eu gostaria de refutar as pessoas que assim pensam a meu respeito, inclusive demonstrando que se eu tivesse me dedicado, especialmente às duas grandes polêmicas dos últimos dias aqui no meu canal, eu teria tido milhares de visualizações, centenas de comentários, etc, etc e etc. Tudo bem? Mas por que eu não fiz isso? E o que eu vou fazer em relação a estas duas tretas? Bom, posso explicar para vocês sem muita dificuldade, tudo bem? Vamos lá então, galera. Bom, obviamente, eu estou falando a respeito do caso do pastor alemão Sacha, não sei das quantas, que se revelou como bissexual num sermão, inclusive pregado na igreja há algumas semanas ou dias atrás, que gerou uma ampla discussão, um monte de questões aí na internet dentro do Adventismo do Sétimo Dia. E também estou falando a respeito de vídeos produzidos pelo Ministério Puta que Pariu, PQP, do nosso amigo Rodrigo Custódio, falando mal de quem? De quem será? Da Ellen White. E com certeza se eu tivesse produzido conteúdo ou conteúdos a respeito destas questões, muita gente já teria visto, já teria comentado, já teria compartilhado, estaria aí o Ezequiel dentro da treta. Mas realmente assim, eu preferi deixar um pouco essas questões de lado, pelo menos nesses momentos, e posso explicar um pouco para vocês por quê. Existem essas pessoas, como eu estava falando, que acham assim que a minha vida é devotada à polêmica e à treta, e isso não é verdade. Tanto que se fosse, eu teria alguns pratos cheios aí para discutir nesses últimos dias, não é mesmo? Ganharia visualização, comentários, compartilhamentos e tudo mais. Mas a minha vida não gira em torno dessas questões. Ainda que, é verdade, eu também não me furto a adentrar as questões que são consideradas polêmicas dentro da fé adventista. Tanto de um ponto de vista assim, de eu como um adventista que faz uma defesa do adventismo diante de um público externo, e também diante do fato de que eu sou considerado um adventista polêmico dentro do próprio seio do adventismo brasileiro, e também faço a treta voltada ao público interno da igreja. Tudo bem? E não tenho nenhuma dificuldade com isso. Ainda que eu tenha parado um pouco nessa posição e nessa função dentro do adventismo de uma forma muito secundária, assim, muito não intencional, essa que é a verdade. Por exemplo,
eu nunca busquei estar em ambientes de debate, por exemplo. Isso não foi nunca um objetivo meu, muito pelo contrário. Assim, na época que eu fazia teologia, inclusive, conquanto eu sempre fazia os embates e debates em contexto assim, de redes sociais e tudo mais, eu nunca jamais pensei, nunca passou pela minha cabeça de ser um debatedor, de defender a igreja ou coisas do tipo aí por aí não, né? Tanto que eu fui parar no universo dos debates, inclusive em função de um problema que o Patrick Siqueira teve no carro dele, e em função do qual o Vejam Só me convidou para o primeiro debate que eu participei lá na Hit TV, que inclusive foi a respeito da Santa Ceia, um tema bem nada a ver assim, etc. E aí foi a minha primeira participação no universo dos debates dentro desse sentido, e depois da minha presença no Vejam Só, aí começou a chover convite de vários lados, assim, de TV, rádio, internet, segundo aí as dezenas e dezenas e dezenas de debates que eu já fiz, que é aí que muitos de vocês já acompanharam, tá? Mas nunca foi uma coisa assim que eu planejei, que eu desejei, que eu por exemplo, me preparei para isso, muito pelo contrário, assim, todas as coisas que eu sei e que me permitem discutir essas questões no contexto de debate, é porque eu tenho interesse nessas questões de um ponto de vista teológico, fora do ambiente do debate. Eu não estudo para fazer debate. Eu estudo porque eu gosto de estudar, eu gosto de saber, eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de me aprofundar nas questões que são do meu interesse, tudo bem? Não para tipo, derrubar o outro, tirar o argumento, parecer que eu sei mais ou que eu sou melhor. Eu não tenho nenhum sentimento desse tipo no contexto aí dos embates e dos debates teológicos, tudo bem? Então, o que acontece? Esses últimos dias, especialmente aí, quando é que apareceu essa história do pastor bissexual? Acho que faz uns 15 dias. Desses últimos 15 dias para trás, que inclusive, né, o PQP, o Rodrigo Custódio, lançou um monte de vídeos e conteúdos, etc, etc, etc. Foi um período assim que eu voltei a ficar um pouco mais triste do que eu já tinha superado um pouco em relação ao divórcio. Eu voltei a dormir mal, sabe? Aquele tipo de coisa assim, ruim. Então tá lá, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, tá o retardado do Ezequiel rolando na cama, chorando, triste, preocupado, sei lá o que vai acontecer da vida. E é isso, entendeu? Essa é a real. Não gostaria passar com isso, que eu sou uma vítima, que eu estou sofrendo e blá blá blá. Também não posso esconder de vocês, assim, que é exatamente isso que acontece, tá? Esses últimos dias eu já estou um pouco melhor, enfim. Mas eu estou um pouco aéreo, assim, eu estou me dedicando às questões de projetos particulares e nesses períodos, assim, às vezes eu estou um pouco de dificuldade de responder o pessoal que me busca aí no WhatsApp, e tal, etc, 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 e tudo bem. Então, em função dessa questão como um todo, assim, do meu foco particular na minha própria vida e tudo mais, e de estar um pouco assim chateado com algumas questões e tudo mais, então, assim, eu julguei como pertinente não me envolver nessas últimas polêmicas nesse momento, ainda que naturalmente eu não vou fugir delas. Mais cedo ou mais tarde, provavelmente inclusive mais cedo, eu vou tratar dessas questões com vocês, tanto do caso do pastor bissexual quanto dos vídeos lá do Puta que Pariu. E beleza, né? Assim será. Então, aqueles que estão ansiosos aí para ver a treta entre o Ezequiel e o Para Que Possamos, e que o Ezequiel comente aí as questões de pastor bissexual, não sei o que, fiquem tranquilos que a gente terá tempo, se Deus quiser, se a gente tiver vida, de discutir essas questões aí, tudo bem? Só que assim, ó, eu queria aproveitar esse momento e refletir um pouco sobre essa questão de que as pessoas se importam mais com as polêmicas do que com um outro lado da apologética, do estudo teológico e tudo mais, tudo bem? Eu sempre tive a certeza absoluta de que, não sei porquê, o Satanás ele realmente quis me tirar do ministério adventista, tudo bem? Eu não acho com isso que
eu sou ou era um bom pastor e que eu era uma pessoa indispensável. Eu não tenho sentimentos desse tipo, tudo bem? Eu acho que ser pastor é uma coisa muito difícil. Eu nunca fui, não sou e nunca serei um bom pastor. Até porque, se a gente pensar que Cristo é o bom pastor, se a gente se comparar com ele, a gente é um lixo, um zero à esquerda em absoluto. Então eu tenho plena consciência dessas questões. Mas eu sempre tive a convicção e a certeza assim, de que o diabo assim, ele manobrou de uma forma muito evidente para me tirar do ministério adventista. E uma das principais percepções que eu tenho ao concluir as questões desta forma é que tinha uma coisa que o diabo queria destruir. E eu sou muito grato a Deus assim, que ele não tenha conseguido destruir. E que tem a ver com o que eu gostaria de falar com vocês hoje. Esse vídeo aqui não vai ter muita visualização, não vai ser o vídeo mais compartilhado, mais comentado, mas nele eu vou poder dizer para vocês assim, onde que está o foco do que realmente me interessa no meu ministério. E não está nas polêmicas. Ainda que eu não me furte a fazer as polêmicas e de boa, entendeu? E também eu entendo que quando eu faço uma polêmica, as pessoas se interessam mais do que quando eu faço um conteúdo teológico mais sério, vamos chamar assim. Não é que as polêmicas não sejam sérias, é que as polêmicas elas têm um quê de discordância, de confronto, de treta, que traz um clima um pouco diferente de uma discussão teológica, acadêmica, sobre doutrinas e visões e interpretações de textos e coisas do tipo. Então é natural que os meus conteúdos que são polêmicos alcancem mais pessoas e os meus conteúdos teológicos alcancem menos pessoas. Mas Deus é testemunha de que em nenhum momento da história desse canal eu fiz cálculos melindrosos e malignos do tipo assim, vou fazer essa polêmica aqui pro vídeo bombar e pra não sei o que, e eu crescer e coisas do tipo. Inclusive, quando eu fiz o vídeo mais famoso da história desse canal, que fala por que eu não sou mais pastor adventista, eu não tinha a menor noção do tamanho que aquele vídeo ia tomar. E, inclusive, se alguém dissesse pra mim assim, Ezequiel, você vai gravar esse vídeo aí, ele vai ter 1000 visualizações. Pra mim era isso, entendeu? Era meio que o horizonte máximo, assim. Mas ao mesmo tempo, sim, eu tinha uma certa sensação de que aquele vídeo seria importante. Talvez para 1000 pessoas, né? Eu não faria a menor ideia que aquele vídeo ia chegar em 2,5 milhões de visualizações. E é engraçado que aquele vídeo ele não para de ter visualização. É uma loucura, assim. Eu nunca impulsionei, nunca botei um centavo naquilo. E simplesmente porque eu contei a minha história, o YouTube gostou e as pessoas gostaram, e aquele vídeo é um fenômeno, assim, é uma coisa muito interessante. E eu não calculei isso, eu não planejei isso. Acho que se eu tivesse calculado, planejado, patrocinado, não tinha dado tanta visualização. Então eu não faço essas coisas, até porque se eu fosse calcular as questões aqui, simplesmente com o objetivo de crescer e ter visualizações e likes e curtidas, sim, eu só faria polêmicas, eu não faria nada além disso. Mas aqueles que me acompanham aqui, inclusive, sabem, né, que a gente se dedica muito mais à edificação teológica da igreja do que às tretas, ainda que a treta tenha a sua posição. E o diabo, ele tentou destruir algumas coisas na minha vida com o meu desligamento do ministério. Porque qual que é o caminho lógico, natural de uma pessoa que é excluída do ministério, adventista no caso, né? Primeiro de tudo é a pessoa já sofrer o preconceito da comunidade em função de que fez alguma coisa errada. Inclusive, essa é uma das principais razões pelas quais eu confronto a liderança da Igreja Adventista pelo que ela fez na minha vida. Porque até hoje eu ouço conversas do tipo, Ezequiel mente porque ele deve ter feito uma coisa muito errada, ele não foi excluído da obra por ter sido visto numa manifestação a favor do impeachment da Dilma.
Não importa, gente. A gente já provou, já colocou vídeo, áudio, já mostrou, já comprovou por A mais B que esse foi o motivo idiota usado para desligar o Ezequiel do ministério. Mas não, as pessoas não acreditam. Ezequiel deve ter adulterado, roubado, matado, estuprado, abusado de não sei o quê. É isso. As pessoas sempre pensam coisas desse tipo. Então, para mim, é uma questão assim, extremamente importante colocar os pingos nos is do porquê que eu fui desligado do ministério, porquê que aquilo não era visto como uma coisa errada à época em que eu fui visto nas manifestações a favor do impeachment, inclusive mostrando que vários outros colegas, inclusive administradores desta igreja, tá? Por exemplo, o secretário da Associação Paulistana, o pastor Ronaldo Alberto de Oliveira, estava lá nas manifestações contra Dilma Rousseff, que inclusive foi o que foi, né, usado para dizer para mim, por parte de um vagabundo visto onde vocês sabem, com quem você sabe, que eu tinha manchado o meu ministério, que eu não tinha perdão dentro desse ministério, que eu tinha cometido o grave crime de ter sido visto numa manifestação a favor do impeachment da Dilma Rousseff, tá? E qual que é o caminho natural de uma pessoa que passa por algo desse tipo? É de se excluir desta comunidade. Esse é o caminho absolutamente natural. E era exatamente isso que o diabo queria que eu fizesse. Inclusive, por isso o diabo inspirou o seu servo, o vagabundo visto onde você sabe, com quem você sabe. E eu fico muito feliz de poder apresentar para vocês o que realmente me importa nessas questões todas. E não é a treta. Então vamos sair desse ambiente que eu quero mostrar para vocês do que eu estou falando. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, era isso aí. Era esse tipo de coisa aí que o diabo queria que não existisse, que fosse destruído ao usar os seus instrumentos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia para me excluir do ministério. Eis que vos apresento aí o meu 10º livro, quase pronto para publicação. Digo quase pronto porque realmente ainda vai demorar um pouco para ficar pronto, já vou explicar para vocês. Está aí a capa, feita pelo meu amado irmão Utanabe, trabalho excelente, maravilhoso. E aqui está o livro já começando a tomar forma, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui para mostrar para vocês. Um pouquinho mais, pronto. Então aqui está, galera. Finalmente eu recebi aí o primeiro modelo, né, da diagramação do meu próximo livro. A gente tem que fazer algumas correções ainda para poder lançar. Então, entre domingo e segunda-feira agora, eu devo enviar as correções para a diagramadora, e aí a gente vai fazer as correções. Então, acredito eu que até o final dessa próxima semana, ou talvez no máximo até o fim do mês, a gente consiga fazer o lançamento deste livro, tá? Aí tá todo o sumário para vocês darem uma olhada, e o livro todo lá. Nesse modelo atual, deixa eu ver quantas páginas o livro está, 350, talvez diminua um pouco, talvez aumente um pouco a depender das alterações. Eu estou querendo alterar a fonte desse livro, eu não gostei muito dela, mas enfim, são questões técnicas aí que não vêm ao caso nesse momento. E isso aqui é o que realmente me interessa. Então vamos sair dessa tela para eu terminar a minha reflexão. Pois então, meus queridos amados irmãos e irmãs, esse livro, o fato dele estar ficando pronto, ele representa, assim, uma coisa extraordinária na minha vida, assim. Eu acho que esse livro é o melhor livro que eu já escrevi. Outros livros são bons, são interessantes e tal, mas eu acho que esse é o melhor livro que eu já escrevi na minha vida até então. O fato dele ser o 10º livro me dá um certo orgulho no sentido de que não é fácil escrever e publicar 10 livros. Naturalmente, existem escritores que já publicaram muito mais, 10, 20, 30, 40, 50, e a gente não está numa corrida para ver quem escreve mais, ou nada do tipo. Mas o diabo não queria que esse ministério acontecesse. E eu fico muito feliz, assim, por ter tido força, coragem,
garra, força de vontade, inclusive de enfrentar um monte de gente retardada mental e maldosa, fazendo comentários a meu respeito para defender uma instituição nojenta e usada pelo diabo, simplesmente para não admitir que a igreja comete erros, né? E etc, etc, etc. Mas graças a Deus, assim, nesses anos todos, apesar das minhas infidelidades, dos meus pecados, dos meus problemas, Deus não faltou na minha vida e não deixou de me usar. E eu fico muito feliz por isso. E esse próximo livro que está chegando aí é um testemunho muito legal, assim, que me dá muito orgulho e muito prazer. Tudo começou na minha vida de publicações de livros com esse livrinho de bolso aqui, ó, chamado A Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo. Esse é um livrinho aqui com 91 páginas, mas como ele é um livrinho de bolso, isso aqui é, sei lá, 10, 15 páginas de Word, de um artigo que eu escrevi na época da faculdade. E aí eu publiquei ele em forma desse livrinho, e depois publiquei vários outros livros aí até estar chegando no 10º livro. E eu fico muito feliz, assim, eu tenho certeza que eu tenho poucos leitores, eu não sou um autor de best-sellers, tudo bem? Acredito eu aí que eu deva ter no máximo aí 200 pessoas que já leram algum livro meu na história da humanidade. Pra mim tá bom, tá tranquilo, Jesus mudou o mundo com 12 pessoas, né? Eu com 200 não tô conseguindo mudar muita coisa. Mas tudo bem, né? É um pouco da diferença entre o sem pecado e o lixo do pecador. Mas eu fico super feliz, assim, sabe? Isso realmente me interessa, isso realmente me importa. Muito mais do que ser o porta-voz das tretas e etc e tal do adventismo do 7º dia. Como já disse, a gente não se furta a tratar das polêmicas, vamos tratar de todas elas. Mas eu gostaria que vocês que me acompanham tivessem um pouco dessa dimensão das coisas, tudo bem? De que o foco aqui, ele é mais positivo do que negativo, ainda que você tenha o direito de discordar ou concordar, enfim, discordar aí da forma como eu falo, do conteúdo do que eu falo, do embate um pouco mais pesado com essa vagabundagem que comanda essa igreja e tudo mais. Há espaço para diferentes percepções e opiniões e posições em relação a estas questões, mas eu me sinto muito tranquilo e cumprindo o meu chamado e o meu dever, fazendo as coisas da forma como faço. E só para terminar, a diagramação desse livro é a parte mais cara da publicação do material, tudo bem? Então eu já transferi lá para a pessoa mais ou menos aí uns R$2.000 e ainda está faltando 1.150, então vai dar aí R$3.150 o valor da diagramação, para a gente poder também liberar o livro para vocês sem ficar com dívida com a diagramadora. Então se vocês daqui até o final do mês, até o começo do mês que vem, quiserem dar uma oferta para a gente honrar com esse compromisso aí, eu fico feliz. Além disso, também eu tenho minhas necessidades pessoais, então agradeço muito vocês todos que têm me ajudado. Eu não tenho aqui uma base muito grande de doadores financeiros, tá? Eu acredito que a gente tem aqui, entre 30 e 50 pessoas que têm ajudado o nosso ministério nos últimos meses. Aí alguns meses um ajuda, outro ajuda, não são sempre as mesmas pessoas, às vezes são valores mais altos, às vezes são valores mais baixos, mas eu agradeço a todos igualmente. E se você quiser ajudar na continuidade do que se faz aqui, continue sendo fiel e mandando as suas ofertas aí conforme você puder e quiser. E do lado de cá a gente vai estender o nosso trabalho até o máximo que a gente conseguir, sem se prejudicar também. Se começar a ficar um pouco inviável do ponto de vista das ajudas, eu vou ter que parar, mas aqui não é um contexto de chantagem, de briga, de drama. Se o meu ministério acabasse hoje, eu já poderia dizer que cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E se for o caso de terminar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, a gente vai trabalhar para Deus até o dia da nossa morte. Tudo bem? Então era isso que eu queria falar com vocês e até os próximos vídeos aí sim de treta, se Deus quiser. Um abraço.